X, a Marca da Morte, abre com a chegada dos policiais a uma fazenda, onde eles descobrem uma cena de horror com corpos dos membros das pessoas espalhados pela propriedade. Essa introdução estabelece um clima de mistério e tensão. A cena é cortada e somos levados para o Texas, em 1979, numa área rural bem isolada. A história começa com um grupo de jovens cineastas indo para uma fazenda para gravar um filme adulto. O grupo é formado por Wayne, o produtor, Maxine, que sonha ser uma estrela, Bob Line, outra atriz, Jackson, o ator principal, RJ, o diretor, e Lorraine, a assistente dele. O grupo aluga uma casa de hóspedes na propriedade de um casal de idosos, Howard e Pearl, mas não contam pra eles que estão lá pra gravar um filme pornô. Quando chegam, são recebidos de forma meio hostil por Howard, o dono da fazenda, mas Wayne consegue contornar a situação dizendo que só vão passar a noite ali. Howard ainda menciona que sua esposa Pearl não deve ser incomodada. Enquanto isso, o clima na fazenda fica cada vez mais estranho e tenso, com Pearl espiando tudo em segredo, demonstrando um interesse perturbador por Maxine. Conforme as gravações continuam, o clima fica cada vez mais esquisito. Maxine decide dar uma volta pela fazenda para se distrair e acaba encontrando Pearl, a dona da casa. Pearl começa a conversar com ela e dá pra perceber que ela tá meio obcecada com a juventude e a beleza de Maxine. Ela até menciona que já foi bonita e jovem como ela, mas agora se sente esquecida e rejeitada. Elas são interrompidas por Howard, que chega em sua casa. Maxine sai da casa de Pearl, visivelmente perturbada pela estranha interação. Ela tenta voltar ao normal e se juntar ao grupo nas gravações. Pearl, no entanto, não fica satisfeita e decide seguir Maxine até a casa de hóspedes, observando as filmagens de longe. Mas antes de continuar, bem-vindo ao Resumo Obscuro, um canal de resumos de filmes de terror feito pra você. Enquanto as câmeras rodam, a tensão na fazenda só aumenta. Lorraine, que antes estava apenas ajudando nos bastidores, começa a ficar fascinada pelas cenas. Ela assiste tudo com um olhar quase obcecado, como se estivesse sendo atraída pelo mundo que antes parecia distante e proibido pra ela. Durante a noite, o grupo decide dar uma pausa nas gravações para comer e relaxar um pouco. Eles se reúnem na casa de hóspedes e o clima é mais descontraído, com todos trocando ideia e falando sobre o filme que estão fazendo. Lorraine, que até então estava apenas acompanhando o namorado RJ no trabalho, começa a mostrar uma curiosidade maior sobre o que estão fazendo, querendo entender as motivações de cada um e o porquê de eles estarem ali. Bob Lane e Jackson, que têm uma visão mais prática e desinibida, dizem que estão apenas aproveitando uma oportunidade e se expressando de maneira que escolheram. Maxine, sempre confiante, fala sobre sua ambição de se tornar uma estrela e como ela vê isso como um meio de alcançar seus sonhos sem se importar com o julgamento dos outros. Durante a conversa, após ouvir as diferentes opiniões do grupo, Lorraine surpreende a todos ao dizer que quer participar das gravações. RJ, seu namorado, e o diretor do filme ficam chocados e tentam argumentar contra, dizendo que isso não é uma boa ideia e que ela não precisa se envolver nesse tipo de trabalho. Mas Lorraine está decidida. Ela fala que, depois de ver tudo de perto e entender o que eles estão tentando dizer, quer experimentar algo novo e ser parte do filme. Essa declaração pega a todos de surpresa, especialmente RJ, que claramente não consegue lidar com a ideia de ver Lorraine numa cena assim. Se estiverem gostando do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like. Apesar do desconforto de RJ, o resto do grupo aceita a decisão dela, e Wayne rapidamente organiza tudo para que Lorraine participe de uma cena com Jackson. Quando as câmeras começam a rodar, RJ filma a cena de forma mecânica, visivelmente abalado e lutando para manter a calma. A visão de Lorraine e sua namorada se envolvendo na gravação mexe profundamente com ele e é possível ver o conflito interno que ele está vivendo. Após a filmagem, RJ está visivelmente perturbado. Ele se afasta do grupo e, mais tarde naquela noite, decide que não consegue mais lidar com a situação. Tomado pela frustração e raiva, RJ tenta fugir sozinho durante a madrugada, planejando abandonar tudo e ir embora com a van. Porém, antes de conseguir sair da propriedade, ele é surpreendido por Pearl, que o confronta de forma inesperada. Ela tenta se aproximar de RJ buscando algum tipo de conexão, mas quando ele a rejeita, Pearl reage violentamente. Num momento chocante, ela ataca RJ de forma brutal, marcando o início de uma virada de horror na história. Pearl, após matar RJ, começa a dançar. Bem normal, né? Ela retira a chave da van do grupo. Quando Lorraine acorda e percebe que RJ não está na cama, ela fica imediatamente preocupada. Lorraine e Wayne decidem então sair para procurar. Eles se dividem para procurar o RJ. Wayne está no celeiro, enquanto Lorraine se dirige para a casa dos idosos, onde a van está estacionada ao lado. No celeiro, Wayne explora o local escuro e bagunçado até que pisa descalço em um prego enferrujado, o que causa um ferimento doloroso e o faz tropeçar. A dor o distrai e ele mal percebe que o perigo está se aproximando. Enquanto Wayne está olhando através
através da porta do celeiro, Pearl aparece de surpresa lá e enfia um tridente em seu olho. Pearl vai até ele e começa a jogar terra em cima de Wayne para esconder o homem ali mesmo. Ativa o sininho clicando em todas, assim você sempre vai ficar aqui com a gente. Enquanto isso, Lorraine, ao chegar na casa dos idosos, tenta procurar por RJ e por qualquer sinal de que ele tenha estado ali. Ela se depara com Howard, que a recebe de forma hostil e assustadora. Lorraine pergunta sobre o namorado e Howard pergunta sobre sua esposa, que também não estava em casa. Ele convence Lorraine de ir até o seu porão para pegar outra lanterna e assim eles saírem para procurar os dois. Lorraine vai até o porão e Howard a tranca lá. Lorraine começa a ficar desesperada e tudo piora quando ela vê o corpo de RJ pendurado morto. Ao ouvir o grito de Lorraine, Bob Lane e Jackson acordam. Jackson se levanta e se depara com Howard na sua porta. Howard, com o mesmo papinho, diz que sua esposa desapareceu e pede ajuda de Jackson para achá-la. Enquanto isso, Pearl decide agir de forma ainda mais perturbadora, se é que isso é possível. Ela entra na casa de hóspedes onde o grupo está hospedado e se dirige até o quarto onde Maxine está dormindo. Pearl entra silenciosamente no quarto e, com uma expressão perturbadora e uma intenção clara, começa a remover suas roupas. Maxine, completamente inconsciente do que está acontecendo, não percebe a invasão até que Pearl já está bem avançada no seu ato. Bob Lane acorda com os gritos de Maxine e decide ir até o quarto dela para investigar. Ela encontra Pearl saindo pelada do quarto de Maxine e corre para tentar ajudar ela. Enquanto isso, Jackson está vasculhando o mato tentando encontrar Pearl. Ele encontra um carro afundado em um lago e acha estranho, mas decide continuar procurando. Quando não consegue encontrar Pearl em nenhum lugar, Howard aparece de repente. Furioso e delirante, Howard acusou Jackson de estar seduzindo sua esposa e, sem mais avisos, dá um tiro em Jackson, fazendo ele ir com Deus. Lorraine, que ainda está tentando sair do porão, encontra um machado e começa a quebrar a porta. Justo quando Lorraine está quase conseguindo destrancar a porta, Howard aparece de repente, batendo fortemente em sua mão. Bob Lane e Maxine saem da cabana para procurar o restante do grupo. Cada hora a gente chama ela de um nome. É a Bob. Bob Lane é a mesma. No meio do mato, Bob Lane. Ih, meu Deus. A Bob Lane encontra Pearl pelada, desorientada e fora de controle. Tentando ajudar, ela se aproxima, mas Pearl rapidamente revela sua verdadeira natureza. Com um tapão forte na cara de Bob Lane, Pearl deixa claro que não quer ajuda. Ela começa a criticar o trabalho de Bob Lane, lançando insultos, e Bob Lane não deixa barato, respondendo às grosserias. A tensão cresce até que Pearl empurra Bob Lane no lago, onde um jacaré surge e a ataca, matando ela brutalmente. Pearl e Howard vasculham os quartos e o restante da casa, mas não conseguem encontrar Maxine. Frustrados e exaustos, eles acabam desistindo da busca e têm uma conversa profunda. Sentados no quarto, Pearl expressa seu cansaço com a vida e os arrependimentos que carrega. Howard, por sua vez, compartilha seus sentimentos de frustração e a dor de envelhecer. A tensão entre eles se transforma em uma demonstração de afeto. De repente, eles começam a se pegar ali mesmo no quarto. O detalhe perturbador é que Maxine, que estava se escondendo, está debaixo da cama, forçada a assistir em silêncio enquanto o casal de idosos se envolve. Maxine segura a respiração, tentando não fazer nenhum som que revele sua presença. A cena é desconfortável e tensa, com Maxine lutando contra o pânico e o nojo enquanto espera que eles terminem para ter uma chance de escapar. Ela aproveita a distração para se rastejar para fora do quarto. Ela corre em direção à van do grupo e vê que o pneu da van está furado. Desesperada, ela pega a arma que havia na van e, determinada a salvar Lorraine, volta para a casa dos idosos. Quando chega lá, Maxine encontra Lorraine ainda presa no porão, visivelmente traumatizada e desesperada. Maxine consegue abrir a porta e ajudar Lorraine a sair. No entanto, ao invés de unir forças para fugir juntas, Lorraine, ainda em choque e ressentida, culpa Maxine por toda a situação. Completamente descontrolada, Lorraine tenta fugir sozinha, mas assim que ela sai correndo pela porta, Howard a surpreende e a mata com um tiro. Maxine, chocada e aterrorizada, se esconde, e enquanto isso, Howard tenta mover o corpo de Lorraine pra fora e sofre um ataque cardíaco e morre. Maravilhoso que ninguém precisou matar ele, né? Ele já morreu sozinho. Graças a Deus, um velho ameno. Pearl, desesperada ao ver Howard morrer, fica vulnerável. Aproveitando a oportunidade, Maxine confronta Pearl. Pearl, em seu último ato de desespero, tenta atirar em Maxine, mas erra, e o coice da arma faz Pearl cair pra trás, quebrando o quadril. Pelo amor de Deus, gente, essa daqui também tá morrendo sozinha, né? Maxine, agora com a van, atropela Pearl em sua fuga, acabando de vez com a ameaça. Ela deixa a fazenda, escapando do pesadelo que parecia não ter fim. A cena volta para a manhã seguinte, do começo do filme, mostrando a polícia na fazenda. Esse retorno ao início revela o que aconteceu depois daquela noite violenta. Os policiais tentam juntar as peças do que levou a tanta violência, e eles encontram a câmera de vídeo que o grupo usava para filmar o filme adulto. No final, a polícia ainda não consegue entender totalmente o que levou a esse massacre, e
e Maxine, a única sobrevivente, é mostrada dirigindo em direção ao horizonte. Ela está abalada, mas determinada a deixar aquele pesadelo para trás. Assim termina X, a Marca da Morte, lançada em 2022. Deixe sugestões de outros filmes de terror que vocês querem ver por aqui. Fui! Tchau!